deputada federal do PT do Ceará. Chico Cunha! Companheiras e companheiros, de sonhos e de lutas, é importante que a gente compreenda que nesse momento, até pelo que está acontecendo na Câmara Federal, nós estamos vivendo um período de exceção. Um período de exceção onde os funcionários da casa, outras pessoas que querem chegar ao a chamada Casa do Povo, estão com dificuldade de acessar os departamentos da Câmara Federal. E esse período de exceção, ele não está acontecendo só aqui. Nós estamos vivendo um momento histórico do povo brasileiro e da luta política, da luta de classe no Brasil. E é importante cada um e cada uma, que somos sujeitos do nosso próprio destino, que escolhemos a luta como método de construir o nosso próprio destino político. Estamos vivenciando, e essa geração todinha, todos nós que estamos aqui, estamos vivenciando um momento histórico no nosso país. E é impossível a gente ficar incólume, a gente ficar como se não tivesse acontecendo nada, não só por nós, mas pelo futuro das próximas gerações, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, por todos aqueles que têm o direito de viver o futuro desse país. O que está acontecendo hoje, além da usurpação dos direitos políticos civis conquistados duramente pela luta democrática nesse país, e eu, como militante do Partido dos Trabalhadores, desde os 19 anos filiado ao PT, eu posso dizer que o ódio político que ele tem hoje ao PT e aos partidos de esquerda tem sentido sim, porque esse país é um e seria outro não fosse o PT, os partidos de esquerda na luta democrática a partir dos anos 80 nesse país. Nós conquistamos direitos civis, nós conquistamos direitos políticos, nós conquistamos direitos sindicais a partir da nossa própria vontade de fazer desse país um país de homens e mulheres livres, iguais, e que a gente pudesse interferir nos rumos da política econômica e da conjuntura. Estamos nós aqui reclamando de um presidente, que é o presidente hoje da Câmara Federal, que apesar de todas as denúncias que nós temos ouvido e visto contra eles, e não somos nem nós que estamos fazendo sozinhos, existe o status quo do Estado brasileiro que hoje incrimina o presidente da Câmara Federal, está conduzindo um processo de impeachment imoral, ilegal e que engorda, como diz o Roberto Carlos. Porque nós podemos dizer que alguém com a moral política inexistente do presidente da Câmara não pode estar condenando alguém apenas por um processo de impeachment político. Alguém tem dúvida que esse processo de impeachment é político? Às vezes eu mesmo tenho dificuldade de ouvir alguns companheiros que insistem em argumentos, porque esse debate não é de argumentos. Pedaladas fiscais, a justiça já comprovou, foram praticadas por vários no momento de fechar orçamento. Nós estamos falando aqui de um processo político de exceção, com o intuito claro de saber o seguinte: se essa mulher conseguir terminar o mandato, em 2018, vem o maior líder popular do Brasil, que é o presidente Lula, e são mais 5 anos que eles vão estar longe do poder. É isso que arrepia a classe dominante, porque até a década de 40, de 50 no Brasil, foi estabelecido um jogo democrático da oposição e da situação, de que quem ganhava, levava, e o outro ficava lutando politicamente até as próximas eleições. De forma inusitada, a direita resolveu mudar o seu comportamento político a partir de 2014. Resolveu não aceitar o processo político e ainda está insistindo no terceiro, no quarto e no quinto turno. Então nós temos que dizer, para finalizar, companheiros, não é só que não vai ter golpe, é que nós vamos abrir nesse país um processo de luta política que vai mostrar que homens e mulheres desse país aprenderam a lutar nas ruas, a partir principalmente da década de 80, mas a nossa luta nas ruas é muito mais antiga,
enquanto estudantes, sindicalistas, o povo brasileiro de uma forma geral, resolveu ser sujeito do próprio destino, apesar da manipulação de meios de comunicação de massa, tentando subverter mentes e corações o tempo inteiro com a política que eles estão querendo implementar na cabeça do povo. E aí a nossa missão, fazer com que a nossa fala seja exemplo vivo de transformação, de conduta política, porque nós precisamos sim dizer ao Brasil, não concordamos com a corrupção, não concordamos com muitos métodos praticados, mas temos que fazer isso na origem da política do povo brasileiro e não dizer que todo mundo é igual, que todo mundo faz do mesmo jeito e tentar criminalizar a política, porque essa é a pior coisa para a juventude desse país, é saber que todo mundo faz a mesma coisa, porque não é verdade. Nós estamos aqui numa luta de classe clara e aqui esse Congresso reflete isso. E o povo do Brasil já deu para nós o exemplo. Nós precisamos aqui acatar. Então, companheirada, vamos à luta.